É como se fosse uma empresa. Você tem que bater a meta do mês. Se você não bater a meta, se aquele determinado pastor que toma conta da igreja, ele não bate a meta da igreja em oferta, ele é tirado dali e é levado para outro lugar. É por isso que você vê pastores, depois de 2 anos, saindo daquela igreja e indo para outro lugar, porque ele não consegue bater a meta da igreja. Aí a igreja ela diz assim, mas se a gente não pedir oferta para o povo, como é que a igreja vai se sustentar? Essa é a questão que eles dão, né, para a gente que está iniciando na obra de pastor pela Igreja Universal. E de segunda a segunda, só campanha. Nos dias que eles falam que busca o Espírito Santo, que é quarta e domingo, já não busca mais. É mais para a família, novena da Sagrada Família. Do espiritual passou para a família. No entanto, a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que na Igreja Universal não é assim. Segunda-feira é campanha da prosperidade, terça-feira é corrente de descarrego, quinta-feira é família, sexta-feira é corrente de cura, e sábado é a corrente do amor, e domingo passou a ser a corrente da família. Ou seja, de 7 dias que tem de reuniões na Igreja Universal, 1 ou 2 dias eles tiram para buscar a presença de Deus. Então, a palavra que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus não se cumpre na Igreja Universal, pois as campanhas, os propósitos estão acima desse buscar o reino de Deus. Então, muitas campanhas, muitos propósitos, muitos objetos, se eu for colocar aqui tantas coisas que já demos, eu me perderia porque são muitas coisas. Mas quero me prender ao fato de um acontecimento quando eu iniciei na Igreja Universal, quando eu estava no IBURD. Depois de ter tirado esses exames, eu estava na Catedral Mundial da Fé, Del Castilho, e teve o lançamento da biografia do Bispo Macedo. O nome da biografia é O Bispo, a história revelada de Edir Macedo, e nós fomos obrigados e ameaçados pelos bispos, né, a comprar esse livro, porque a meta do Bispo Macedo era que seja o livro mais vendido no Brasil. Então eles obrigaram, nos ameaçaram dizendo, vocês pastores têm que ter esse livro. Se você não tiver esse livro até no determinado dia, vocês vão sair da obra na hora. Então ficou um desespero terrível, porque o Bispo Macedo queria que o livro dele fosse o mais vendido do Brasil, mas não conseguiu. Ele ficou apenas em terceiro lugar. Assim foi. Na Igreja Universal, você não é livre para pregar a palavra de Deus. Então, quando eu estava em Campos, eu fiz uma reunião de domingo, 10 horas da manhã, estava numa campanha de Jacó. As pessoas pegavam óleo ungido que estava dentro de um cálice e derramavam na pedra. Simbolizava um voto que a pessoa fazia com Deus, esse óleo na pedra. E a pessoa pegava um envelope e colocava uma oferta dentro do envelope. Até R$23 ou R$21, porque parece que caiu no dia 21 de fevereiro, então representando um dia, eles colocaram o número da oferta de acordo com o dia da entrega do envelope. Então, eu fiz uma reunião 10 horas da manhã no domingo. Logo após essa pregação de Jacó, eu preguei sobre salvação, sobre a parábola do rico e do Lázaro, que fala sobre a salvação. Então, eu preguei, falei com o povo sobre a salvação, enfim. Quando terminou o culto, que eu fui levar o alforge lá para o escritório para o pastor, ele estava já lá dentro contando as ofertas da reunião das 7 da manhã, eu tinha terminado a reunião das 10. Então, ele chegou para mim e disse, vem cá, pastor, quem mandou o senhor pregar sobre salvação? Eu preguei sobre salvação, por acaso? E eu disse para ele, não, pastor, o senhor não pregou, eu que preguei. Mas ele falou, mas quem mandou você pregar? Eu preguei alguma coisa às 7 horas da manhã? Quem mandou você falar sobre salvação com o povo? O propósito é Jacó, o pastor dizendo. O nosso propósito é dar envelope, porque a gente tem que bater a meta da igreja, senão o nosso regional, ele vai tirar você da obra. Então ele me esculachou, me chamou de endemoniado, estava sendo usado pelo diabo, só porque, tudo isso porque eu preguei a salvação, só isso. Como se eu tivesse roubado alguma coisa, ele me acusava de uma maneira como se eu fosse um bandido. Só que eu só preguei a palavra de Deus, então isso revoltou ele. Isso foi me gerando uma revolta cada dia mais, e eu tinha uns amigos pastores de confiança que eu conversava com eles. Poxa, eu não aguento mais, estou sendo muito humilhado, os pastores só querem o dinheiro do povo, eu não... Assim, Deus viu a sinceridade do meu coração, que eu não estava ali para isso. Quando eu entrei na obra, eu pensava que eu ia para pregar, mas eu fui para arrancar dinheiro do povo. Fui induzido
cego. Então, teve uma certa vez que esse meu pastor titular, ele ganhou um passeio com os pastores da região. Isso já foi aqui em Alcântara, quando eu vim para Alcântara, aqui no Rio de Janeiro. O pastor, ele ganhou esse passeio por ele ter batido a meta, que era R$ 23.500. Foi a meta dessa igreja, todo mês ter essa meta. Então, ele chegou até mim e me disse: pastor, eu vou para um passeio com a minha família amanhã. Isso foi numa quarta-feira. E o passeio ia acontecer na quinta. Eu falei: pastor? Ele disse: eu amanhã vou para um passeio, eu vou com a minha família. Então, eu vou deixar, eu não sei com quem deixar a igreja. Eu deixo na sua mão ou você quer que eu peça a algum pastor lá da sede que venha para cá para ficar tomando conta da igreja? Eu falei: pastor, tudo bem, eu fico com a igreja. Aí ele me disse: mas rapaz, você tem que dar o jeito de a gente conseguir R$10.000 no domingo. Você tem que se virar para conseguir dar o envelope. Tem que dar o envelope. O povo tem que pegar. Dá o seu jeito. Falei: tudo bem, pastor. Ele escravizado, iludido com a igreja, com o sistema que a igreja tem. Então, o pastor foi embora e eu fiquei na igreja quinta-feira, sexta no sábado, e ele voltaria no domingo pela manhã. No mesmo dia que ele me ligou, no mesmo dia, na quinta-feira que ele estava já no passeio, ele me ligou, perguntando quanto foi de oferta, quanto deu de povo e quanto deu de oferta. Todo santo dia ele me ligava para perguntar. Ele não perguntava como é que foi a reunião, ele não perguntava qual a palavra que eu dei, se buscou o Espírito Santo, se leu a Bíblia. Não. Ele só perguntava o seguinte: quanto que deu de povo e quanto que deu de oferta. Só isso. Essa era a ligação dele. Ele já ligava, eu já até sabia já as perguntas que ele ia fazer. Então, passou a quinta-feira, ele ligou na sexta-feira novamente e me dizendo que eu tinha que conseguir a oferta naquele dia. Tinha que conseguir R$300 em uma reunião de 7 horas da noite. Eu poderia dar, na época eu estava com uma faixa na minha perna. Nesse dia, ele falou que eu tinha que me virar para conseguir os R$300. Eu podia dar qualquer coisa que eu quisesse, martelo, sabonete, detergente. Ele até estava falando que eu podia até dar a minha faixa que estava na minha perna, estava machucada, dar o que eu quiser, meu cabelo, pedaço da minha gravata, pedaço da minha camisa, da vassoura, dar qualquer coisa. Então eu falava: tá bom, pastor. Aí desliguei o telefone e fiz lá a reunião tal, onde eu consegui lá algumas coisas para poder dar pro povo e assim conseguir a oferta, né, que ele estava pedindo. No sábado, ele ligou novamente, mandou eu dizer para o povo que ele estava em reunião com bispos, com o bispo Renato Maduro e com os outros pastores, que estava se preparando, se consagrando para no domingo, 7 horas da manhã, ele está lá para abençoar a vida do povo. Mas era mentira. Estava num passeio com a família dele. E ele me dizia essas palavras rindo. Fala com o povo, mas rindo. E aquilo me entristecia muito, aquilo me revoltava. Que estava enganando o povo e eu... Até então, quando estava lá dentro, eu não podia falar nada, de ficar quieto, que eu não sabia ainda da verdade da palavra de Deus. Eu não tinha, estava sem direção. E todo dia eu orava: meu Deus, não é justo, não é possível que essa obra seja do Senhor. Isso aqui é uma pressão, parece que eu estou parece que eu estou numa prisão. Eu vegetava na Igreja Universal, não vivia. Então, no domingo ele chegou, aí falou que estava com os bispos, com os pastores, lá, né, fazendo reunião e tal, mas não estava nada. E eu tudo lá ouvindo tal, aquela coisa toda, ouvindo ele falar com o povo, e eu ficava quieto, tinha que ficar. Então, depois eu voltei para Campos novamente, e teve um propósito, que eles dizem que é bíblico, aconteceu no Parque São José, em Campos, onde o pastor usou um caixão onde se coloca defuntos, para fazer uma campanha, para fazer um propósito com o povo, simbolizando o que a pessoa colocasse, o pedido que ela colocasse dentro do caixão, ela seria abençoada. O problema dela seria enterrado juntamente com aquele caixão. Era o propósito que foi feito para a vida do povo mudar. Foi posto um caixão em cima do altar, e nesse caixão era posto os pedidos do povo. Quais são os problemas que ela queria que fosse enterrado, sepultado. E assim foi. Aí, nesse dia, a igreja arrecadou muito dinheiro, que o povo realmente acreditou. Eram feitas campanhas que a pessoa ia ter o nome dela limpo. No mesmo dia, a gente chegava no outro dia, não era nada, não tinha o nome limpo, não tinha nada. Então, foram muitos propósitos. Teve uma vigília que eu mesmo pessoalmente fiz, deu um total de 310 pessoas. E nessa campanha eu tinha que dar muito objeto. Eu dei incenso, dei rosa, já dei carteira de trabalho, até carteira de trabalho xerocada tivemos que dar para a pessoa poder prosperar. Já demos currículo ungido, muitas outras coisas que eram para a igreja crescer, a gente dava. Se tivesse na Bíblia vela, a palavra vela, a gente daria uma vela. Na Igreja Universal, ela não pratica o que Jesus
manda a gente praticar. Se ela vê alguma palavra que tem algum objeto, ela vai e faz. Tem rosa na Bíblia, ela dá rosa. Tem vela, ela dá vela. Se tiver cimento, ela dá cimento. Então ela vai de acordo com o que tem escrito. Se tiver uma palavrinha que tem um objeto, ela dá. Assim vai. Na Igreja Universal você